Porque se você tiver vergonha da forma, alguma coisa tem de errado. Adorei. Olá, seja bem-vindo! Este é o primeiro episódio do B-Side, hein? Retomando o mundo dos podcasts. Espero que você esteja aqui com a cabeça de se transformar, de buscar informação diferente, de conseguir ver as coisas de uma maneira um pouco diferente para poder ter muito mais resultado. Essa é a proposta do B-Side, é uma proposta de estar do teu lado, mas fundamentalmente trazer pessoas muito inteligentes, muito interessantes para te mostrar o lado B das coisas. Bem, hoje eu estou com um convidado, uma convidada, na verdade. Eu tive que pegar um papel aqui para colocar tudo que eu penso dessa pessoa, para não esquecer de nada. Atleta multicampeã de natação, engenheira química. Na verdade, tem duas formações, eu vou ficar com engenheira química só aqui. Uma empresária ímpar de sucesso, todos os lugares que passou, mega resultado. Mãe de 3 filhos. 3 filhos em 4 anos, imagino eu, né? Esposa de um cara que, para mim, é um dos caras mais especiais da minha vida, inteligente, forte. Ela é filha também de pais que eu admiro muito. A minha esposa, então, é fã dos pais dela. São pessoas muito cultas, muito fortes também. E não tem pessoa que conhece ela que não adora ela. Larissa Cieslak. Ah lá, é isso aí. Eba. Obrigado de coração por estar aqui, tá? Obrigada, Bush. Primeiro tinha que ser uma pessoa muito especial. Eu fico muito feliz, porque você sabe que eu não aceito tão facilmente assim. E eu fiz questão, quando você me chamou, a gente falou, que data, que dia, que data? Vamos ajustar, vamos conseguir. E sei que a logística não é fácil. Obrigado. A logística não é fácil com mãe de 3 aí, mas estou aqui e tô pronta, hein? Tá pronta? Vamos mostrar o lado B para as pessoas. Mas o lado B é legal, quando eu trago o lado B, as pessoas às vezes pensam o lado B é o bastidor, né? Eu não quero saber bastidor. Eu acho que as pessoas às vezes associam. O lado B é como pensa as pessoas. Aquilo que a gente olha, a gente julga, mas pô, tem um pensamento diferente, né? E eu vou começar te fazendo uma pergunta, porque tem tantos assuntos que a gente pode entrar. Tu morou em outros lugares, literalmente do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Nós vamos falar sobre isso. Mas um assunto que para mim é muito... Eu sempre pensei, Lalas, e eu não sou... Eu fui um cara que foi do esporte muito pouco tempo. E depois do esporte amador. Ou seja, eu gosto de esporte, não pratico, só podem ver pelas minhas bochechinhas aqui, que eu não sou dos mais praticantes. Mas eu sei da mentalidade do esporte, eu adoro a mentalidade do esporte. Talvez as personalidades que eu mais respeito no mundo, em termos de mindset, vêm do esporte. Só que o esporte ele é muito egoísta, né? O esporte ele meio que faz com que tu seja egoísta. Sim. Ou seja, não tem, entre aspas, a performance não tem um segundo lugar. Tu tem que lutar para ser o melhor, né? E tu vem de uma formação, eu vou chamar de infanto-juvenil, porque quando se entra num esporte profissional, como tu, atleta de elite, como tu foi, tu é uma criança praticamente, Sim. né? Sim. E tu sai de lá adulto, né? E não tem, o mindset ele é forjado nisso. Mas em contrapartida, a Lalas que eu conheço é uma das pessoas de maior cooperação. Ou seja, como foi pra ti, eu não sei antes de natação como era o ambiente, tu viveu esse ambiente de alta cobrança ou alto comprometimento com o resultado, mas em contrapartida, tu é uma das pessoas que mais cooperam que eu conheço. Como é pra ti isso? Como é que gira dentro de ti pra fazer despertar isso? Bom, legal, adorei a pergunta, tá, Bush? E é bem o lado, né, fora da caixinha mesmo, de pensar, né? Era nadadora, então a natação foi considerada um dos esportes mais solitários dentro de todos os esportes, porque na hora que você vai treinar, você coloca a cabeça dentro da água e é você com seus pensamentos. A gente brinca, né, que é você contando os azulejos ali. Então, não tem aquele momento de gritar, não tem aquele momento de conseguir compartilhar com o outro ali, porque você tá literalmente com a cabeça dentro da água e é isso, né? Só que desde quando eu comecei a nadar ali com os meus 8 anos, a partir dos 12 eu sou seleção brasileira, fui até os 26 quando eu parei de nadar. É muito tempo, hein? Eu fui muito, mesmo nadando uma prova individual, né? Eu nadava 200 e 400 medley. Eu fui diversas vezes líder de equipe. Eu fui diversas vezes também representante de classe, então olhando o lado da escola ali. Então eu gosto disso, eu gosto do movimento das pessoas, eu gosto de estar falando com as pessoas, eu gosto de cooperar com as pessoas. E eu vejo isso na linha do tempo muito como os meus pais me criaram, sabe?
por eu ter uma família que tem bastante filho, tem bastante tios, sempre foi do compartilhar as coisas, do ajudar o outro, de olhar o outro com empatia. E eu acho que, junto com a competitividade que o esporte traz, principalmente um esporte, né, individual, eu tenho isso dentro de mim. E eu sei que não são todos os atletas que têm, né? É muito daquele olhar, assim, egoísta até, né? Como você falou. Só que eu acho que é personalidade mesmo, assim. Personalidade de cooperar, sabe? Agregação. Sempre agregar. Uhum. Então, sempre, como eu era líder de equipe, quando tinha uma pessoa que não nadava tão bem, mesmo eu estando eufórica por ter nadado muito bem, eu ia ali resgatar essa pessoa, sabe? Eu ia ali ter uma palavra de incentivo, falar, escutar. Sempre fui muito ouvinte também. E depois, na minha vida adulta, quando eu fui trabalhar numa plataforma de petróleo, eu brinco que eu era engenheira de processo lá. E às vezes parecia que na minha mesa estava escrito psicóloga, porque as pessoas vinham atrás de mim pra... Sabe assim, naquelas conversas que quando você se pega assim, olhando, você fala, por que a gente tá falando sobre isso? E eu sempre fui essa pessoa, assim, sempre fui uma boa ouvinte. E até hoje no meu relacionamento, né? Tipo, o Joel gosta de falar, o Joel gosta de compartilhar as coisas. E eu sempre com o lado de ser boa ouvinte. É o que eu enxergo. É o que eu enxergo. E para mim, quando eu olho vocês, pegando, como tu comentou, casal, e a parceria que vocês têm, não é uma parceria... É uma parceria de vida, sempre digo, né? Ela é muito mais abrangente. O pessoal fica falando equilíbrio. Não tem. A gente é uma coisa só, né? Mas eu vejo muito essa cooperação. E eu vejo o quanto o próprio Joel, de certa forma, também expandiu esse lado. Porque vocês dois são grandes líderes. Né? Para pensar, os dois têm postura de líder, os dois foram atletas de alto desempenho. E, ao mesmo tempo, existe uma cooperação absurda. Sim. E isso não é padrão. Isso não é padrão. Isso, eu sinceramente vou te dizer, no final, para não quebrando protocolo, o pessoal que está no Spotify não está enxergando, mas eu tenho uma caixinha aqui, que é um presente que eu entrego no final. Tá? Ao menos é a ideia que eu formatei para começar os episódios e no final ter uma entrega que, para mim, ela quer simbolizar um pouco da minha mensagem para a pessoa, do quanto a pessoa é importante, etc. E o que eu usei quando eu escrevi a dedicatória aqui tem um pouco a ver com isso. É como eu enxergo. Então, eu acho que como todos enxergam. Porque ela é real. Já digo para as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo, às vezes acham que o mundo é... Ah, não, parece nas câmeras. Não, são as pessoas mais reais que eu conheço nisso. Mas ela tá na bondade, ela tá em abraçar. E eu vejo muito isso em ti. Legal. Muito, muito em ti. Até pela quantidade de problema que eu sempre vi tu envolvida. Não, o Joel brinca assim, ele fala, mas por que isso chegou em você? Eu falo, eu também não sei, Joel, mas assim, se chegou em mim, eu vou resolver, eu vou olhar o lado positivo, eu vou olhar o lado de resolver mesmo. Então, a gente sempre busca ali resolver os desafios diários. E é isso, né? Assim, abraçar as pessoas, ter uma empatia pelas pessoas, saber que muitas vezes a pessoa tá passando por momentos que eu também não sei. Então, não precisa julgar, sabe? Isso é um exercício diário que eu faço em mim. Mas isso já tá no outro nível de sabedoria, porque é difícil, né? A gente se colocar, ter empatia, né? Sim. É interessante essa questão do egoísmo, porque eu quando dou palestra corporativa, um dos assuntos que eu falo muito eu criei um termo que eu chamo coopetição, que é a cooperação competindo, ou seja, obviamente que o resultado é implacável. Não tem. Sim. Nós estamos aqui porque a gente teve resultado. Sim. As pessoas estão nos assistindo de uma certa forma por isso. Mas cooperar faz a gente ter mais resultado. Só que isso não é ensinado. Concordo. Porque desde pequenininho a gente diz assim, desde pequenininho, qualquer coisa a gente quer sair correndo para competir. E poucas pessoas param para olhar se colaborando eu não posso ganhar mais. E por que eu tô te trazendo isso? Porque tu tem esse pilar para mim que é um pilar de muito sucesso do empresário. O empresário que sabe cooperar é um empresário que é muito mais amplo. Bem, é uma característica que talvez faça com que o sucesso de vocês esteja associado. Mas tem outra característica que eu vejo muito, que é mais ou menos assim, Lalas. Como é que é a cabeça de uma criança e de uma família, de uma menina de 12 anos a 20 anos atrás? 24 anos atrás. 24 anos atrás. De 23 para 24, eu tenho 35 agora, né? Então. Ou seja, não deixa de ser uma outra geração, sim, né? Sim. Sair de casa, começa a competir. Eu não sei com que idade tu foi morar em clube. 15, eu saí de casa com 15 anos. Então, desde os 12 já viajando, assim, coisas mais formais. Sim. 15 saindo de casa. O que vem na tua cabeça? Olhando para trás hoje, vem dever cumprido, assim. E é um dever cumprido comigo mesma. É muito louco, porque eu já falei isso uma outra vez.
E aí eu tive algumas mensagens assim, mas dever cumprido, então você devia alguma coisa para os outros? Não. Eu sempre fui muito crítica e muito fechada com o que eu queria. Tanto é que quando eu parei de nadar, eu estava pré-convocada para uma Olimpíada que ia ser no Brasil, então eu estava pré-convocada para a Olimpíada de 2016 e eu parei de nadar ali, eu já estava convocada para Sul-Americano do ano de 2014, isso foi 2013, e eu olhei e falei, lá quando eu tinha 12 anos, quais eram os meus objetivos? O que eu queria com a natação? Eu já atingi muito mais do que eu imaginava, sabe? É lógico que eu imaginava ir para uma Olimpíada, que eu acho que é o sonho de todo atleta, né? A gente tá ali para ir para o máximo que tem, que é uma Olimpíada. Mas, poxa, tudo que eu tinha desejado para mim, tudo que eu tinha colocado no papel ali, sabe, como uma meta, eu tinha atingido. Eu não fui para a Olimpíada? Não fui, mas eu treinei para ir. Então, de 2008 a 2012, eu treinei para ir para a Olimpíada. Eu não fiz o índice, mas eu treinei 100% para isso. Então, quando eu decidi parar de nadar, que foi assim, uma decisão que muitas pessoas, inclusive meus técnicos, o diretor de clube, eles não acreditaram que eu ia conseguir parar de nadar, porque eu tinha uma renda, porque tinha, né, todo um ambiente, né, muito propício para eu continuar nadando, e eu parei em alta, né, vamos dizer assim, mas foi exatamente olhar para dentro e falar, poxa, tudo que eu quis, eu conquistei, por que eu tô aqui ainda? E não tinha mais o motivo, né, eu não tinha mais a motivação. Eu te entendo, porque eu parei da mesma forma no trabalho, no auge, exatamente pensando assim. É legal tu trazer isso, porque essa tua decisão, a gente normalmente associa com maturidade. As pessoas podem dizer assim, pô, qual é o lado? O que tá aí por trás? Pô, tem uma maturidade, nossa. Para mim tem uma palavra mais forte, risco. Sair de casa é um risco. Sim. Decidir parar é um risco. Sim, sim. Pô, tu não tinha um emprego que tu ia ser engenheira e tal. Tu decidiu, tipo... Sim, então a minha decisão de parar, Buxa, assim, eu já era formada em engenharia química e eu estava finalizando engenharia de energia, que era a minha segunda faculdade. Por que eu fiz uma outra faculdade? Porque pós-graduação era final de semana, e final de semana tinha competição. Então eu falei, bom, é melhor eu pegar ali, para quem é engenheiro, para você pegar um outro título, em 3 anos você pega um outro título. Eu falei, é melhor eu fazer uma outra faculdade, que seria dia de semana, o estudo, e pegar um outro diploma, do que fazer pós-graduação e faltar bastante aula. Então, em 2013, em agosto, eu encontrei meu colega que fez TCC comigo. Em agosto de 13. A gente se encontrou no aeroporto e ele falou, oi, Lalas, como é que você tá? Não era Lalas na época, porque era Lala, né? Mas como legal. É que você tá? Eu falei, eu tô nadando. Dele, nossa, você ainda tá nadando? Por que ainda? Porque, tipo, a gente se formou em 2009. E aí ele falou, você ainda tá nadando? Eu acabei de receber uma promoção, eu virei gerente de uma multinacional. Entendi a cabeça dele. E na minha cabeça aquilo, assim, e eu peguei o voo ali em São Paulo e ia pra Belo Horizonte, que eu morava lá. Eu fui o voo inteiro assim, eu ainda tô nadando. Por que eu ainda tô nadando? E foi quando quando volto na história anterior. Eu já tinha conquistado tudo que eu queria. Por que eu ainda estava nadando? Sabe? Qual ego eu estava querendo suprir? Por que eu ainda estava nadando, mesmo já formada, mesmo já podendo fazer alguma outra coisa? E ali eu falei, eu vou parar de nadar. Eu já fiz o plano... naquele voo, Buxa, eu falei, eu vou parar de nadar. Eu vou me dar 6 meses sabático para eu viajar, para eu aproveitar a vida, porque a vida de esportista abdica de muita coisa. Imagino. Eu vou me dar 6 meses sabático e em julho eu vou começar a trabalhar. E em 2016, quando vai acontecer a Olimpíada, eu vou estar na arquibancada e já vou estar muito bem na profissão. Nossa. Então foi exatamente isso que aconteceu, Bush. Eu me dei 6 meses, fui para os Estados Unidos, fiquei na casa do meu irmão, fiz vários cursos, porque também não consegui ficar sem fazer nada. Comecei a trabalhar, depois eu entrei na multinacional ali, que presta serviço para a Petrobras, fui para Singapura, voltei. Em 2016 eu já estava ali com a minha carreira de engenheira química muito bem. Tudo isso aconteceu Tudo, 2014, daquele dia da conversa? No aeroporto, na sala de embarque. Na sala de embarque. Então, assim, o arriscar é muito isso. Assim, eu não tinha certeza de nada, mas eu sabia que aqui dentro tinha coisa, sabe? Eu sabia que eu poderia fazer isso e que a vida é de quem arrisca, né? Que é uma coisa que eu falo muito. É que eu tô tentando conectar os pontos. Tem muito ponto aqui. Porque eu falei maturidade, porque tu fala de um jeito, assim, que parece que tu nasceu caminhando, sabe? Sim. É uma maturidade, mãezona, assim, sabe? E quando eu trouxe o negócio do egoísmo, a tua forma da resposta é maturidade. Mas
Mas aí agora tu trouxe... A gente falou do risco, Aham. né? Que é um atributo. Pô, assumir o risco. Pô, tinha que fazer isso e tal. Na verdade, tu tem uma disciplina de entender que tu tá aqui pra se transformar. Exatamente. Né? É um negócio... É mais, isso mesmo. mais subjetivo de explicar, mas assim, a impressão que me dá é assim, ó. Eu tô aqui pra me transformar. Ou seja, já me transformei o que dava, agora eu vou... É loucura isso. É. E quando eu entrei na Petrobras, eu fui pra última etapa, tava eu e tinha um engenheiro super, assim, ele já era muito experiente, ele já tinha ali mais do que os seus 50 anos. E aí, quando eu sentei na sala, eu falei, nossa, ele é meu. Tipo assim, é lógico que eu não vou passar. Tipo assim, é lógico que eu não vou passar, eu não tenho experiência na área, por que que eles vão me escolher? E fui eu na entrevista. Eu falei, assim, tudo que eu queria, tudo que eu sabia. E aí, na resposta final, eles falaram, a gente vai te escolher, não vai ser ele, por exatamente você não saber as coisas. Então, olha que louco, porque quando você é você mesmo, quando você confia em você, as coisas acontecem. Porque se ali eu tivesse mentido alguma coisa, ou se eu tivesse querendo mostrar alguma coisa que eu não era, poderia não ter sido escolhida. Mas eu falei, bom, o não, assim, eu olhei pro lado e eu falei, eu já eu te entendo. não vou ganhar. Então, eu vou ser eu mesma. E eu consegui a vaga, fui para Singapura, né? Tive uma carreira brilhante na engenharia por ser eu, por falar, olha, realmente, eu formei e eu fiz estágio na faculdade para conseguir o diploma. E eu fiz estágio mesmo, e era super difícil, porque eu nadava. Mas eu fiz dentro do laboratório da faculdade, então eu não tinha muito experiência, sabe, em empresas, né, em fábricas e tudo isso. Mas, assim, fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu achei talvez uma forma de encaixar. Eu tô aqui eu fervendo, pensando, nossa, cara. Eu tenho uma analogia que eu falo, muito de escolher vencer ou escolher não perder. As pessoas são muito dessas lógicas, né? Aí tem a analogia do futebol que eu faço, mas não vem o caso agora. O que quando eu olho a tua carreira, vitória no esporte, assumir risco, solidez, maturidade, essa responsabilidade contigo mesmo de entender que os desafios... Pô, quem é que para com 25 anos e fica discutindo propósito? Claro, hoje em dia todo mundo tá mais rápido. Mas eu fico pensando com 25 anos, né? Não teria talvez esse pensamento tão longe. Tudo se encaixa aqui num viés teu de meta, de ambição, não é uma ambição material, é uma ambição de viver a vida. Sim. Sim. Né? Por isso que eu falo muito, a vida é de quem arrisca. Porque quando eu olho pra trás, eu vejo, assim, que quando eu quis... eu fui com 12 anos, eu fui pra uma seleção brasileira. E naquele momento eu fui convocada, né? Eu morava em Goiás com os meus pais. E não tinha como meu técnico ir comigo. E eu falei, mãe, mas eu consigo ir sozinha. Eu consigo pegar e ir pra encontrar a seleção. E confia em mim. E eu tinha 12 anos. E olha assim, eu sou o que eu sou muito por causa dos meus pais. Porque eles confiaram. E eu fui de Goiânia para o Rio de Janeiro, ali, menor desacompanhado, Sim. né, no voo. Mas eu, assim, quis ir e fui depois eu fui para Polônia competir. E, assim, com a seleção, mas sempre destemida, assim, sabe? Tipo, gente, se a oportunidade apareceu, é porque é para eu pegar, sabe? Então, ali eu fui muito... a vida é de quem arrisca, sabe? Depois, com 15 anos, quando eu tive que mudar de cidade, também foi... Eu lembro que meus amigos falavam, mas você não vai ter mais amigo. Porque, tipo, os amigos ali de 15 anos já é a panelinha, né? E eu falava, não, mas eu vou. E fiz amizade com todo mundo da turma, e na escola nova. E depois, quando eu decidi fazer engenharia, que, tipo, não era uma coisa muito comum, né? Tipo, a engenharia é uma faculdade difícil, engenharia química é uma das mais difíceis. E eu quis conciliar. Eu falei, bom, se eu bombar, tá tudo certo, eu bombei, sabe? Mas eu quero me dedicar a isso. E eu estudava no treino, eu fazia... Olha que loucura. É loucura. Eu olho pra trás e falo, bom, eu tenho tudo que eu mereço, assim, sabe? Porque É legal escutar alguém falar isso, viu? É verdade, Porque o merecimento é... É verdade. Parece que não pode ter merecimento nessa vida. Ó, eu acordava 3 da manhã pra estudar, porque, tipo, era o horário que eu falava, bom, já descansei, acordava 3 da manhã, estudava, ia treinar 8 da manhã, voltava meio-dia, dormia, tinha treino de novo de 3 às 6, ia pra faculdade de 6 às 11, dormia e, tipo assim... Nunca fui pra um bar na faculdade, sabe? Sempre era assim, eu preciso ir e descansar, porque eu queria conciliar aquelas coisas. E eu fazia todas as fórmulas num papel, passava na encadernação lá da faculdade, plastificava, deixava colado na beirada da piscina, todas as vezes. Tá de brincadeira. Juro por Deus. Pode perguntar, sim, pode perguntar.
E aí, por exemplo, era uma coisa mais como tu longa. tem sorte na vida, né? Pois é, né? Como essas coisas acontecem, né? E aí, todas as vezes que eu parava na borda, eu olhava uma fórmula e ia treinar e ficava pensando na fórmula. Daí eu voltava, tipo assim, era o tempo que eu tinha pra ficar entendendo as coisas, digerindo as coisas. Mesmo treinando muito forte, mesmo pensando em tudo que eu tinha que treinar, existem momentos ali que é um momento que... Solidão, né? Exato. Tu ia, como tu falou, contando Exato, azulejo, exato. fico pensando na fórmula de química. Exato, eu ficava pensando exatamente na fórmula de química, né? Química orgânica, química inorgânica, tudo isso, assim. Então, sempre foi assim. E eu não peguei nenhuma DP na faculdade. Hoje eu fico falando, você é muito cabeçuda. Mas o cabeçuda vem de muito estudo, sabe? Muito estudo. Dedicação. Dedicação, total. Se eu fosse resumir o que a gente falou até agora, porque eu gosto muito de tentar qualificar as coisas para todo mundo até nos acompanhar. Professor, né, Bush? Você é professor, né? Eu gosto. Eu não sou tão professor assim. Não, é sim. Não consigo colocar tão em conceitos, mas essa é a realidade. Não, é que não cabe a você. Você tá contando uma história que eu tô impactado. Eu não tinha noção de detalhes assim. É ambição de ganhar. De ter sucesso. Eu acho que a gente é educado desde pequeno a ser tão vítima. Eu falo porque eu vejo uma condição muito simples. E eu fui vítima por muito tempo. Quem me ajudou a mudar esse mindset foi minha esposa, a Dani. Porque a Dani é muito parecida contigo. Ela é muito séria, muito forte. Acordava também 3 da manhã. Aquele papo muito parecido as coisas. E eu entendi que é uma escolha tu ser vítima ou tu ser vitorioso. Sim. E com o passar do tempo com o meu trabalho, eu entendi que escolher não perder é muito diferente de escolher ganhar. Sim. É visível. Sim. Nada é por acaso, né? Sim. Nada é por acaso. E aí, Lalas, tu decide com 26, né? Parar de nadar, termina a tua segunda graduação, entra nesse ecossistema de multinacional, na época, da maior indústria do planeta de valor de mercado, né? Que é petróleo, e vai morar em Singapura. Para quem não visualiza Singapura, é literalmente do outro lado do mundo. Exatamente. Literalmente do outro lado do mundo. Sim, 12 horas de fuso, né? Então, quando ela é 7 da manhã lá, é 7 da noite aqui, então... E um lugar que é interessante, né, Singapura, porque é um lugar ultramoderno. Eu nem sei dizer, lógico, é um país, né? Mas é um país, estado, cidade, é tudo a mesma coisa, né? Porque é super pequeno. Sim. É o segundo país no planeta hoje mais rico. Segurança... absurda, top 3 ali, né? Tecnologia muito forte, a questão, obviamente, marítima, né? Ali em função. Mas tem uma questão que eu não sei se te perguntam. Aí tu tá lá. Quantos anos tu tinha quando foi pra lá? 27. Tu já era casada? Tinha acabado, tinha 3 meses de casada. Quer me dizer que vocês casaram e aí tu já sabia quando casou que ia pra lá? Não. Foi assim, eu tava no processo de... Deixa eu explicar pra quem tá vendo assim, ó, só pra gente pensar. Imagina você casando com a mulher da sua vida, o casal todo romântico. Devem ter comprado alguma casa ou alugado, enfim. Compra uma casa. Compra uma casa, começa a ajustar. Nem sei se termina de mobiliar. Não, não terminou de mobiliar. Aí chega a tua esposa e diz, E eu lembro do Joel falando uma frase. Se eu colocar mal, me corrija, tá? Não é no sentido de ser obrigado, mas da forma da tua força. Sim. Tu não pediu permissão no sentido... Tu meio que comunicou. Sim. Ele fala isso. Ele fala, você não pediu permissão, você só me comunicou. Porque foi exatamente assim. Eu falei, olha... um ano atrás, quando eu parei de nadar, era isso que eu almejava, eu consegui. Então, eu tô indo pra Singapura... Vai ser 1 ano, a gente vai se ver a cada 3 meses, a gente vai conseguir. Só depende da gente. A gente tem internet, a gente tem Skype, na época Skype era muito forte. A gente vai se ver a cada 3 meses, eu faço questão de vir e ficar 100% com você. E é isso que a gente vai fazer. Assim, foi mais ou menos assim, eu comuniquei que eu tava indo. E lembrando que é 36 horas de voo, né, mais ou menos, pra vir, né? Não exato. É assim, vou pegar uma ponte aérea, né? Sim. E aí, ou seja, tem toda uma questão sentimental aqui, versus uma questão de força, de foco, de não ser vítima. Porque, assim, natural das pessoas dizer, meu Deus, que absurdo. Absurdo por quê? Sim, né? Sim. Tanto que tá aqui, Sim. do jeito que tá, né? Sim. Família linda que tem. Mas, assim, um casal forte, tomou os dois fortes, os dois tomam uma decisão forte, que não é pra qualquer um. Sim. Toma essa decisão. Aí tu vai pra Singapura. Jovem, eu vou imputar aqui uma questão, talvez não tanta experiência de multinacional, porque tu tinha 2, 3 anos de trabalho. Nada, Bush. Eu cheguei lá, eu virei pro meu gerente e falei, me ensina tudo o que você sabe, porque eu tô aqui pra aprender. E assim,
como eu tava, né? É engraçado ver como que a vida acontece. Como eu tinha saído da minha rotina, do meu dia a dia e fui para um lugar estranho, o que eu tinha para fazer lá? Nada, eu tinha só que estudar. Então, assim, eu literalmente estudava 24 horas por dia. Eu lembro, assim, de estar na academia estudando, sabe? Fazendo bicicleta, estudando. De noite, estudando. De dia, estudando. Final de semana, estudando. Porque eu não tinha ninguém lá. Sabe, não foi tanto é que eu olho para trás e falo, poxa, eu fiquei ali quase 1 ano e meio e eu não conheço Singapura como muitas pessoas vão de viagem e conhecem. Porque eu não ia, Bush. Uma, porque o tempo que eu tava acordado, eu tava falando com o Joel, então, assim, final de semana a gente se falava 4, 5 horas. E é invertido ainda, né? Exato. Então, via Skype, a gente ficava com o Skype ligado, eu cozinhando, fazendo as coisas do meu dia a dia, a gente se falando e o restante estudando, para eu me desenvolver e quando voltasse o navio para o Brasil, eu tivesse pronta para trabalhar ali, sabe? Entendi. Porque eu fico pensando, isso tu falou agora do trabalho, né? Eu fiquei... Eu tô com a Daniela, nós estamos juntos, na verdade, há 25 anos. Nossa, que né? lindo. É bastante tempo, né? Muito tempo. Uma vida, né, Bush? Uma vida. Nós éramos muito jovens, né? 17 anos, 16 anos. E eu lembro que eu era... Essa sim apostou, né? Porque a Dani vem de uma família muito mais estruturada que a minha. E eu lembro que eu, com 19 anos, eu saí da minha cidade. A gente começou a morar longe um do outro. Desde os 19, 20. E, ok, não era Singapura, né? No início eram 2 horas de viagem, depois passa a ser 4. Depois eu morei no Uruguai, depois eu morei no Rio. As coisas foram acontecendo. E eu sempre longe. Nós fomos casar 10 anos depois. Então nós ficamos 10 anos longe. E eu me vi agora, tu falando uma coisa que é essa coisa do foco, né? Tipo, cara, a minha família, ou as pessoas que eu gostaria de estar perto, não que eu não goste das outras, mas o maior foco não tá aqui, eu vou fazer esse tempo valer a pena. Exato. Né? Exatamente. E eu te entendo perfeitamente. E aí tu vai pra lá, pra um lugar que eu não sei se as pessoas normalmente associam muito a impacto cultural de alimentação, muito impacto. Eu senti muito impacto em Singapura de alimentação. Não senti impacto na sociedade, tirando de quase ser atropelado sempre de atravessar na faixa, porque é mão inglesa, né? Exato. Mas eu senti muita dificuldade na alimentação. Mas tem uma coisa que talvez fala um pouco, e até naquela época devia ser muito mais agravante, que é, tu tá entrando numa plataforma de petróleo, numas regiões talvez mais... eu não vou usar, não é que é ultrapassada, mais conservadoras do modelo masculino. Sim. De hierarquia, né? Aquela coisa, né? A Ásia tem muito disso. Sim. Ainda mais no ambiente que eu acho que um ambiente de engenharia de petróleo deve ser mais masculino, não tenho noção, mas imagino. 100%. Assim, tem melhorado, mas assim, é um ambiente masculino. Sim. Voltando no tempo, devia ser, né? E tudo isso, chega lá a menina Lala de 28, 29 anos para encarar aquilo com o marido recém-casada. Ou seja, todas as abdicações que vocês têm e ainda tu tem que enfrentar um lado de... Eu não tô dizendo que aconteceu, não quero nem puxar isso, mas quer dizer assim, um lado de que tu sabe que tu vai ter que, de alguma forma, entregar um resultado diferente porque tu é mulher num ambiente que só espera um homem, né? Sim. Foi exatamente assim, no início. E eu ainda tinha, além de tudo isso que você disse, eu ainda complemento que existiam ali outras culturas. O que eu vou dizer com isso? Eu trabalhava diretamente com indianos, eu trabalhava diretamente com sul-africanos, com americanos. Do mundo inteiro, não é só... O mundo inteiro, assim. Entendi. Tinha 20 nacionalidades no meu navio. E isso também tem que ser levado em consideração. Só que eu me coloquei, de novo, quando você fala, né, de colocar como vítima ou não, eu sempre me coloquei do lado de não ser vítima. Então, eu entendi que eu estava indo ali, que eu que queria entrar ali, que eu queria respeitar aquilo ali. Eu não cheguei... Então, na plataforma, Bush, eu usava o macacão 2 números maior. Eu usava cabelo preso. Eu ia pra plataforma, eu levava sabonete neutro e não levava nenhum outro tipo de creme. Tu tentou não impactar o ambiente, digamos. Com certeza, exatamente. Quero passar desapercebido o máximo possível. Exatamente, porque eu estava adentrando aquilo ali. Então, assim, por que eu iria para uma plataforma que tem 140 homens e levar um perfume? Poxa, tipo, não tem necessidade. Mas acontece, muitas pessoas fazem isso. E aí elas viram e falam, porque as pessoas são machistas. Não, mas se coloca no lugar ali, sabe? Eu estava trabalhando diretamente com indianos. Os indianos, quando eu chegava e eu era mulher, eles não me cumprimentavam. Eles não falavam diretamente comigo. Porque a cultura deles Porque é a assim. cultura deles. E, assim, questionamentos que você vê que é cultural. Eles falavam assim, mas por que seu marido deixou?
Eles me perguntavam isso. Mas ele tem outra mulher? Por que ele deixou você fazer Lala, isso? Ele não gosta de você, de fazer isso. Imagina quem tá escutando a gente agora, assistindo, pensando. Nossa, há 5 minutos atrás eu achei ela a mulher mais forte do mundo, independente. Sim. Agora eu tô vendo ela, entre aspas, aceitando. Olha a maturidade que isso tem, né? E tu tinha 29 anos. Sim. E assim, já escutei de, por exemplo, desembarcava aqui no Brasil. Aqui no Brasil, não tô falando que eu tava em Singapura, eu já estava no Brasil, mas a alta gerência é toda de fora, né? Então, eram indianos, sul-africanos, irlandeses, americanos. E eu já escutei uma vez que eu desembarcava, porque daí quando eu vim pro Brasil, Bush, eu trabalhava 14 dias embarcada na plataforma e descansava 14 dias. Quando eu ficava lá longe, 300 quilômetros da costa, dentro de uma plataforma, na hora do desembarque, eu ouvia assim, lembra de tirar o lençol antes de você deitar. Tipo, lava o lençol antes, assim, insinuando de que o Joel tinha uma outra mulher. Sim. Lembra de ver se a comida que você deixou ele comeu ou não, alguém fez. Então, assim, eu ainda tinha que escutar essas coisinhas. Mas era, olhando assim pra trás, eu falava, isso era tão insignificante com a minha vontade de estar ali, o meu sonho de estar ali, porque é um sonho, assim. A minha carreira na engenharia era um sonho. E é louco porque eu deixei isso, né? Mas eu deixei isso conscientemente, eu que pedi pra sair e as pessoas pediram pra eu voltar. Então é muito louco, assim. Mas naquele momento era o que fazia sentido, naquele momento era o que eu queria. E eu sempre me coloquei no meu lugar. Então, lá em Singapura, eu tinha uma sala que tinha 10 homens. E eu tinha que entrar para uma reunião. E eu sabia que só eu ia estar de mulher. Eu batia na porta e falava, pessoal, tô entrando, sabe? Tipo, porque eu sabia que tava tendo conversas de homens e eu tava entrando ali, entendeu? Então eu falava, me colocava no meu lugar sempre. Então, acabava a reunião, começava aquela conversinha, vamos pro bar e tal. Eu não ia. Por quê? Porque era melhor eu não ir do que aí acontecer alguma coisa de falarem, alguma coisa assim. Então... É além do que Eu sou um cara muito crítico da média, né? Eu acho que sempre, tudo que a maioria pensa, eu tendo a não pensar igual. Não estou dizendo que eu tenho razão, só estou dizendo que eu não penso igual. E já deixar um disclaimer aqui, porque alguém pega um corte aqui, pega o jeito que a gente está falando, ninguém está dizendo que esse é o modelo que nós achamos o ideal. Exatamente. Aí eu estou muito mais curioso de entender como foi o teu mindset de encarar um desafio desse. Porque é um desafio, digamos, é que nem eu estivesse te entrevistando como é que foi ir para Marte. Porque, teoricamente, é um ambiente totalmente estranho. É interessante porque as piadinhas até eu recebia, né? Porque as pessoas diziam assim pra mim, Bush, pois é, né? Na vida, sabe como é que é um casal, né? Um dos dois sempre tá traindo. Se tu não trai, então, né? Você falava assim, né? Essas coisas mesmo. Mas eu sempre pensava assim, será que as pessoas não podem ser do bem? Não podem ser boas? Elas não podem ser sérias? Sim. E as pessoas são na essência. Tem um livro do Dan Ariely, que ele fala muito... o livro é A Honestidade sobre a Nossa Desonestidade. Ele fala muito assim, que nós somos um pouquinho só desonestos, mas ninguém gosta de ser desonesto. Salvo em algumas situações. Então, uma das situações é grupo. O grupo faz as pessoas perderem as suas qualidades. Porque ninguém quer... Tipo, tu não consegue aumentar as qualidades do grupo. Tu consegue... Então... Por isso que diga com quem tu andas, né? É a média. E essa coisa de focar no que quer, e etc., e evitar essas coisas, de certa forma uma vantagem. Porque a gente consegue focar muito no que importa na vida. Sim. Porque ninguém nasce ruim, né? Sim. Ninguém nasce ruim, ninguém nasce sem vergonha, ninguém... A gente vê pelas crianças, né? Pelos filhos, exatamente. A gente vê pelos... Você fala, nossa, não tem maldade ali. A maldade vai vindo com o tempo, né? E com o ambiente, e principalmente. Com o ambiente, Exemplos de ambiente, eu brinco. Exato. E aí eu gosto de brincar negócio do um pouquinho desonesto, porque sempre tem aquela brincadeira do pai ou filho. Imagina, chega o João na tua casa, assim, o João pegou um lápis de um coleguinha. Pô, João, que isso, filho? Não pode pegar lápis, que é isso? Se quiser, pede pra mamãe, que a mamãe traz o trabalho Tipo, parece... Entende? Exatamente. Socialmente, isso parece certo. Como parece certo as pessoas colarem numa prova. Sim. Como parece certo eu ser vítima. Sim. Porque a novela quer isso, a mídia quer isso. Porque desde a escola a gente é formatado a isso. E olha que loucura, nós estamos em 2023 e eu tô te escutando e tô admirado. Deveria ter muito mais caso. Claro que tem, mas deveria ser a maioria. E eu vejo que ainda não é. E não é por condição social, não é por cabeça, não é por a gente querer. E aí eu, voltando aqui, já me deu um lado de fazer uma pergunta. Eu conhecendo teus pais, e não é porque eu conheço ou porque gosto, eles têm um papel importante nessa Lalas que a gente está conversando aqui.
né? Mas eu vejo um papel importante de criar para a vida, não criar para eles. Sim. Isso é muito duro, porque eu tô com um filho de 14 anos. Uhum. E eu começo a me deparar com a realidade de entender que eu criei para a vida, Uhum. mesmo não querendo. Sim, sim. A gente Entende? vê, né, o que os nossos pais passaram quando a gente se torna pai e mãe, né? Eu cresci a minha mãe falando, eu criei os meus filhos para voar. E por quê? Por que foi isso? Porque na família dela, o meu avô, lá 1950, advogado, Minas Gerais, fazendeiro e tudo isso, ele não queria que os filhos saíssem da asa dele. E a minha avó fez a minha mãe sair. Assim, isso vem do mindset da minha avó, sabe? E a minha mãe, tanto é que a minha mãe, muito tempo depois, conversou com a minha avó e a minha mãe tinha certeza que a minha avó não gostava dela. Porque fez ela sair de casa. Minha mãe queria estudar fora e a minha avó falou, vai, porque a minha avó era formada, advogada, junto com meu avô. Quando eles se casaram, meu avô não deixou ela trabalhar mais. Ela foi uma advogada. Acredito, olha só. Ela foi uma das primeiras advogadas mulheres do Brasil. E ela nunca trabalhou, porque meu avô não deixou. E aí, quando a minha mãe nasce numa família, 3 homens e só ela de mulher, a minha avó fez com que ela nascesse pra voar. Então, no aniversário, assim, coisas, né, que você vai juntando. No aniversário de 15 anos da minha mãe, a minha avó não deixou minha mãe usar saia. Minha avó fez a minha mãe usar uma calça Lee, que era na época. Calça Lee jeans, né? E não, você vai usar uma calça Lee. Minha mãe falava, nossa, mas a minha mãe não gosta de mim. E não, muito pelo contrário. A minha avó já sabia o que ia acontecer se ela ficasse ali. Meu avô ia arrumar um casamento pra ela e por aí vai. Né? Imagina. E fez a minha mãe sair de casa. Então, a minha mãe hoje é a única que mora fora, né? Já se passaram ali, no mínimo 40 anos, porque minha mãe é casada com meu pai há 40 anos. E a minha mãe fez muito isso com a gente, sabe? Então, lá com 15 anos, quando eu quis sair, minha mãe falou, vai. E se precisar, eu tô aqui. Você pode voltar. Então, sempre foi esse, né? De vai e se precisar, volta. E eu quero ser os meus pais pros meus filhos, sabe? Eu quero ter esse mindset de vai, filho, vai. Se precisar, volta. A casa vai estar sempre aqui. E é uma coisa legal, porque realmente a casa sempre teve lá, sabe? Todos os meus irmãos saíram de casa e os quartos sempre ficaram lá, sabe? Lá, porque tipo... se precisar, volta. E a gente vê hoje com os nossos filhos, esses dias eu tava falando pro Joel, eu falei, Joel, imagina quando o João sair, Larissa, ele tem 3 anos. Eu falei, mas eu já estou me preparando, porque loucura. não é fácil. Não é fácil. Daqui a pouco ele tem 14. Exatamente, né? E falando sobre criação, Bush, a frase que meus pais sempre falaram dentro de casa é assim, se você não puder falar como você fez, não faça. E assim, exatamente assim, se você não puder explicar pra alguém como você fez aquilo, como você conquistou aquilo, como você atingiu aquilo, não faça, tá errado. Porque se você tiver vergonha da forma, alguma coisa tem de errado. Adorei essa frase. Então, assim, dentro da minha vida inteira, da plataforma, do esporte, né? Que se você olhar pra trás, o esporte tem ali vários quesitinhos, assim, doping, né? Tipo, você não ir treinar. Tem atalhozinhos, né? Exatamente. Então, sempre a minha vida e a vida dos meus irmãos nunca teve atalho, sabe? Sempre foi baseado nisso. Muito estudo, tinha que estudar. A média na minha casa, não importava a média da escola, a média da minha casa era 8. Se tirasse menos de 8, perdi os privilégios. Era assim, sabe? Então, quer ir competir? Pode ir competir, mas tem que tirar 8. Então, eu sempre tive que estudar em horários que não era pra estudar. Tipo, o esporte não era tipo a família dizendo, vai que o esporte é tudo. Não. Primeiro... Não, porque minha mãe é professora. Eu ia dizer, a tua mãe é professora. Exato. Né? Então, assim, não, primeiro estudo. E é engraçado que hoje ela vira e fala, eu não precisava ter sido tão brava. E eu falo, precisava sim, porque hoje eu sou reflexo daquilo lá. Só que essa frase de nunca faça nada que você não consiga explicar é muito pautada na minha vida, assim. Pautada na minha vida até hoje. Até hoje, assim. Eu te escutando, vendo o exemplo que tu deu da tua mãe, eu sou um cara que eu tenho muito a evoluir como pai, né? Eu sempre fico avaliando, tentando aprender. E eu vejo a Daniela, minha esposa, os atos dela. E eu fico pensando, o Vicente vai olhar para trás, né? Com o meu filho olhar para trás e vai dizer assim, puxa, que bom que ela foi assim. Porque também é assim, forte. Às vezes eu vejo ele tentando dizer assim, porque parece que não gosta. E na verdade é exatamente isso. Olha. E aí é um pouco da sociedade que a gente vai vivendo. Sim. E assim a mesma coisa o empresário com o funcionário. Eu fiquei pensando, tu falou essa coisa de criar pra vida. Eu tenho muito isso na cabeça. Não tô dizendo que eu tô preparado pra isso, tá? Eu acho que a gente nunca tá, Bush? Não tô dizendo que eu tô preparado, mas eu tenho essa cabeça. Tanto que eu digo pro meu filho, o sonho dele é ser jogador de futebol. Eu digo, Vicente... vamos investir o que dá. Obviamente, tu já fez escolhas, que é não abdicar
da tua educação Sim. pro futebol. Então, a tua chance é bem menor. Sim. Sim. Tem criança desde os 7 anos num clube treinando. Sim. Mas, em contrapartida, talvez tu vá fazer um 2º grau, um 3º grau no exterior, se tu puder. Talvez lá tu possa ganhar uma bolsa. Sim. Ou talvez tal coisa. Aí ele começa assim, não, pai, mas eu não queria viver longe de vocês. Eu digo, cara, tu tem que entender que tu tem que viver a tua vida. Sim. Os pais vão estar sempre aqui, mas quase chorando falando isso, Sim. né? E tu vê, né, cara, tanta decisão na tua vida com 12 anos já, certo? Isso tem tudo a ver com a cultura. Sim. Não, total, Bush, total. E é uma coisa que eu até... Meus pais estão na minha casa nesse momento, né? A gente tá aqui finalzinho de abril, maio, gravando esse podcast, e meus pais estão na minha casa. E aí, antes, né, sei lá, um mês atrás, eu falava, nossa, que trabalheira ter filho, né? Que trabalheira criar, desenvolver. Quando que isso vai passar? E chegou num certo momento que teve um dia crítico que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso de você. Então, assim, pelo olhar da minha mãe, eu nunca pedi esse tipo de ajuda pra ela. Nunca. Desde quando lá eu saí de casa com 15 anos. Eu nunca liguei e falei, eu preciso que você venha. Mas há um mês atrás eu liguei e falei, eu preciso que você venha. O que você precisa que eu faça? Que eu tô comprando passagem, eu preciso de você aqui. E aí eu fico brincando que eu falo, bom, eu tenho 35 anos e pedi ajuda. Então, o trabalho dos pais nunca vai passar, né? Não vai, não deve. Tomara que não passe. E que bom que eu tenho alguém pra ligar. Que bom que eles conseguiram me criar os 15 anos que eu fiquei dentro da casa deles, né? Porque eu já moro mais fora do que dentro da casa deles. Que loucura, né? Com esse sentimento de que eu posso ligar e falar, vem que eu preciso de você. Ou todos os natais da minha vida eu passei na casa dos meus pais, porque eu sempre estava longe, né? Então, durante o ano eu estava longe, Natal, Ano Novo, as pessoas falavam, vamos viajar. Não, eu vou para os meus pais, porque é lá que eu quero estar, sabe? E eu vou ser fidedigna com o que eu quero. Eu quero estar com os meus pais, eu também quero estar com os amigos, mas, poxa, nesse momento não dá. Muito legal. Eu vou ficar com os meus pais, sabe? É muito legal. Nossa, tu começa a passar, parece que tu tem uns 60 anos. Né? Não, eu só tenho 35, mas realmente eu já passei por muita coisa. Gente, mas tudo se explica, entende, Lala? Não tem incoerência. As coisas vão se explicando na conversa. E aí, ao mesmo tempo, a gente pode fazer analogia lá do casamento, do casal se permitir que os dois brilhassem. Sim. Porque a gente olha hoje um casal que os dois brilham. Talvez se ali o comportamento não fosse esse... Não que não estivessem juntos, mas talvez os dois não brilhassem mais porque a essência do espaço de cada um teria sido perdida. Exato. Né? E quantos casais às vezes optam porque é confortável? Ah, não, vou ficar sozinho, fica aqui. Aí o cara faz por sentimento. Não, a gente tem que empurrar o outro. Sim. A gente tem que puxar o outro. Sim. E eu tento levar isso para o mundo empresarial, que tu falou dos filhos para avó, é a mesma coisa com um funcionário. Quando eu falo para as pessoas que eu quero ver as pessoas crescerem, que dá certo, parece que não pode. É que nem um pai e uma mãe dizer que não quer. Óbvio. Né? Óbvio, se tu vai dizer assim, gostaria? Não gostaria, mas eu preciso fazer. Sim, é pra ele, né? Porque não é pra mim. A gente tá aqui pra se transformar nessa vida. Com certeza, com certeza. Né? Adianta todo mundo ter a mesma vida, do mesmo jeito? Sempre... Não, então vamos... Não é correr risco, eu não quero que ninguém se atire aqui abrir mão de emprego e tal, mas a gente tá aqui pra se transformar. Sim. Né? Sim. Buscar isso. E aí, Lalas, nesse mundo, o mundo veio o esporte, depois veio o mundo essa loucura cultural, né? E aí tu decide voltar. E tu arrisca de novo, né? De novo um risco, ou seja, vou arriscar. Eu lembro da tua fase de fazer bolo, depois se quiser tu conta, eu lembro, isso me marcou, eu acho que eu vi algum podcast teu que tu fala isso. E aí tu, Joel, os dois começam a criar uma iniciativa que pra época era muito inovadora. Hoje em dia é muito fácil alguém olhar, porque tem muita gente como vocês pra se inspirar, de empreender, né? E de uma forma muito rápida. Muito séria. E até hoje, todo mundo que olha pelo sucesso, acho que é uma das formas que isso apresenta é o sucesso e a solidez de vocês, existe um modelo de sociedade que não tem nada a ver com marido e mulher. Tem um modelo de... Eu não sei se a palavra é responsabilidade, se é espaço, mas como é que vocês se organizaram na maturidade, eu não sei se foi de cara, a um ponto de que hoje vocês... Eu vou dar um exemplo, né? O cara consegue chutar a bola, não olhar a bola, sabendo que tu tá pegando a bola lá e vice-versa. Como é que isso se... Foi fácil, não foi fácil? Porque isso é o mundo... A dificuldade de sócios é a dificuldade do mercado desde que existe. Sim. Nós misturamos poder, ego, dinheiro. E desculpa, não é porque é casado que vai mudar. Sim. Personalidade, né? Tudo. Desenvolvimento, maturidade, tudo isso. Velocidades, cada um na sua. Sim. Né? Bom, quando... Em 2018...
né? O Joel, ele já fazia, né, certas ações ali de final de semana, então ele também era CLT, eu também era CLT, e ele fazia bastante ação, bastante cursos, mentorias, finais de semana. Ele trabalhava no Instituto Neymar, então dentro do nosso momento ali, quando eu fui para Singapura, ele falou, bom, você tá indo, eu acabei de entrar no meu emprego e eu também vou me dedicar 100%. E foi assim, deu muito certo porque os dois estavam no mesmo momento. Então ali não tinha conversa de filhos, tinha assim, poxa, a gente queria estar junto por tudo que tinha, a gente queria estar junto. Mas não era possível fisicamente naquele momento. Então o Joel se dedicou 100% para o trabalho, eu me dediquei 100% para o trabalho e foi o que deu certo. O timing estava muito igual. Passaram 4 anos daquilo ali, né? Eu continuei trabalhando no petróleo, o Joel continuou no instituto, mas já fazia coisas, né, durante o final de semana. E naquele momento ele precisava de mais tempo. Foi quando ele falou: eu preciso sair para que eu dedique mais tempo e tenha mais resultado. Eu falei, beleza, fico 14 dias na plataforma. Quando volto, eu te ajudo no que você precisar. Então, 14 dias eu ficaria ajudando ele. Esse ajudar foi. Ali, falando bem resumidamente, uns 6 meses, até que eu me decidi passar por um processo de coaching. E nesse processo de coaching, que o Joel estava aplicando, eu me vi, mais uma vez, no momento de decidir. Porque a plataforma, a engenharia, era o que eu queria. Mas, a longo prazo, eu não era mais o que eu queria, entendeu? Eu não conseguia fechar o olho e me imaginar mais 5 anos ali, naquela correria. Porque quando eu voltei para o Brasil, eu passei durante 3 meses indo, você sabe bem disso, porque é uma rotina de multinacional, de diretor executivo ali. Eu ia segunda-feira para o Rio, no voo 5 da manhã, e voltava sexta-feira no voo às 11. Eu passava o final de semana na minha casa. E eu me vi comprando... Fiz 12 anos isso. Eu me vi comprando shampoo e condicionador no aeroporto. Porque eu não tinha outro tempo para ir fazer coisas por mim. E ali, no mesmo momento... E tu não tem vida também, porque Exato. tu começa a viver... O financiamento tu tá devendo para teus parceiros de vida e... Exato. E assim, madrugada me ligavam, eu tinha um celular da empresa. Então assim, por um primeiro momento, cargo de confiança, tá tudo certo, era isso que eu queria, eu me dediquei para aquilo. Tá tudo perfeito, a vida que eu quero. E no longo prazo eu não me via mais naquele momento. E nessa dinâmica de coaching, né, nesse exercício, eu me vi fazendo tudo que eu estava fazendo, eu não me enxergava mais. Eu falava, não é aquilo que eu quero. Eu mesmo vou chegar num lugar que eu vou falar, como que eu saio daqui? E ali foi um basta, assim. Eu virei pro Joel e falei, eu acho que eu preciso sair. E ali, a gente estava num momento, exatamente no momento que eu estava procurando um gerente para cuidar das coisas do Joel. Porque eu não conseguia mais ajudar. O meu ajudar era pouco. Sim, ambos precisavam de... Tipo, ele começou a se focar, começou a dar certo. Aí ele precisava de mais alguém para ajudar. Exato. E aí tu que ajudava já não dava conta. Exato. E ali eu falei, eu acho que eu sou essa pessoa. Daí ele, poxa, mas você não sabe finanças, você é engenheiro. Eu falava, mas eu não sei, mas eu vou aprender. Você não sabe administrar? Não sei, mas eu vou aprender. Você me dá esse tempo? E ele me deu o tempo. E aí foi quando a gente decidiu, eu levantei a mão, pedi para sair. As pessoas... No primeiro momento, né, me ligaram falando, você quer fazer um hotline, né, que é tipo umas denúncias e tal. Aconteceu alguma coisa, porque eu tava chegando num lugar que muitas pessoas queriam estar. E eu tinha conseguido, além de ser mulher, entendeu? Tipo assim, vírgula, ainda sendo mulher. E por mérito próprio mesmo, assim. E ali pedi pra sair e as pessoas falaram, você deve estar muito cansada, descansa, depois você volta. Sentir um tempo, exato. Já escutei isso. Eu quero sair. E eu quero focar nas minhas coisas, sabe? Porque eu já tava fazendo coisas na plataforma que o Joel falava, poxa, faz isso pra cá, sabe? Faz isso pra mim. Você não precisa estar aí, vem pra cá, sabe? E só que sempre me dando... Como ele sabia que aquilo era o que eu queria, em nenhum momento ele falou, não, vem ficar comigo. Ele sabia que eu tava sendo difícil. Teve um dia que eu liguei pra ele e falei assim, não aguento mais. Sabe, aquele surtar assim, não aguento mais, tá muito difícil. Tipo assim, algumas pessoas não me respeitam por eu ser mulher e tudo isso. E ele, para de fazer isso. Volta, larga isso. E aí, naquele momento, eu me apoderei de mim e falei, eu não quero que você fale isso mais. Eu tô desabafando com meu marido, mas eu só tô desabafando. É só pra você me escutar, sabe? Você não precisa me dar resposta. Eu não quero não tá aqui. Como assim não tá aqui? E aí, ele nunca mais falou nada, sabe? Então, ele me respeitava. Mesmo difícil, ele me respeitava. E nunca falou. Então, quando veio de mim falar, eu acho que agora é a hora...
ele super me deu tudo que eu precisava. Lógico. Me deu tempo de aprender, me deu tempo de estudar. E como, né, já olhando para trás, já fiz muitas coisas, Bush, eu sabia que eu ia conseguir. Então, saí procurando coisas na internet, saí fazendo cursos de tudo quanto é área que você pode imaginar. E ali a gente começou a assumir os papéis. Então, a gente brincava lá que o Joel vendia... E ele era futuro e eu cuidava do presente e passado. Então, ele vendia... Quando vendeu, eu operacionalizava. Quando mudava o verbo ali, eu tinha que fazer todo o restante. E hoje, né, 5 anos depois ali de empresa, de CNPJ aberto mesmo, é difícil alguém chegar e falar, não dá para fazer uma coisa. Por que eu te falo isso? Porque a gente já fez todos os papéis da empresa. Eu já passei por todos os departamentos, porque a gente criou do zero. O Joel já passou por todos os departamentos. Então, a gente tem essa maturidade muito porque a gente fez. A gente foi mão na massa mesmo. E hoje a gente tem outras pessoas trabalhando com a gente. Mas a gente era a empresa de 2... que a gente fazia coisas que, se você olhasse de fora, você achava que tinham 8 pessoas. Não, hoje você acha ainda possível. Eu sei a quantidade de pessoas que tem e a quantidade que as pessoas devem achar que tem. Exato, mas você olha assim, tipo, poxa, o Joel veio do esporte, eu vim do esporte, eu, sabe, construí tudo isso, né, no suor ali do trabalho, do estudo. O Joel pautado no esporte, na competitividade, no estudo. Meu, a gente consegue levantar isso daqui, sabe? Então, foi assim, não foi fácil esse assumir os papéis e confiar, porque mesmo eu assumindo os papéis, né, lá no início, mesmo eu estudando, sendo financeiro, sendo administrativo, sendo suporte, sendo a questão de vendas, o Joel ficava, bom, mas eu fazia antes, né, sozinho, deixa eu ver aqui, ele não conseguia delegar muito. E aí foi assim, a gente conversando, muita conversa, muita admiração e entender que a gente sempre vai dar o nosso 100%. Isso é muito importante. Muitas vezes, o 100% é 99% Joel, 1% Lalas. Outras vezes, é 90% Lalas, que legal isso. 10% Joel. No palco, sim, no palco é o Joel. O Joel tá ali representando o nosso trabalho. Mas para o Joel chegar no palco, muitas vezes foi 80% operacional Lalas, 20% do Joel. Tu falou uma palavra bem forte aqui. Admiração. Uhum. A gente romantiza ela. Uhum. O pessoal pode... Normalmente, a gente foi ensinado que a admiração ela é romântica. Uhum. Que é só o lado bom, né? E a admiração é uma maturidade de saber que a gente tem que estar atuando onde a gente é bom. Uhum. Né? Então, vocês têm admiração exatamente porque vocês se posicionaram onde cada um é bom. Porque se daqui a pouco o Joel fosse focado para passar o dia fazendo uma atividade que ele não é bom... Sim. Não teria admiração. Sim, sim. Então, tem muito da gente também aceitar. Sim. A admiração, ela é recíproca. Tu tem que te permitir ser admirado. Sim. E isso tem que, tu tem que ser vulnerável para ser admirado, né? E admirar os lados que também não são tão bonitos assim, sabe? Tipo, dentro do contexto todo, eu admiro o Joel levantar a mão e falar, eu não sei, eu não gosto de... Não é que ele não sabe, ele sabe. Eu não gosto de mexer em planilha. Eu admiro isso por ele falar que não sabe. Que, poxa... Se a empresa depender de planilha, não vai ser o Joel que vai ser o responsável. A gente vai ter que colocar uma outra pessoa. Porque ele sabe que ali talvez ele não seja admirado como ele pode ser em outras coisas. Exatamente. Mas o ato de levantar as vulnerabilidades faz com que eu admiro mais ainda. Então, o Joel que se vê nas redes hoje é o Joel que sim, ele quer mostrar. Tem um monte de outros pratinhos ali sendo uma empresa hoje, né? Exato, sendo carregados, assim, sendo controlados. Mas o que se mostra ali, porque muita gente, né, olha hoje a internet, olha hoje, né, os influencers e acha, nossa, a vida é perfeita. Meu, tem um monte de outras coisas que não são mostradas, que não estão ali no foco, mas que precisam acontecer para que chegue ali, de pessoas sérias como vocês e vários outros que a gente conhece, é outro mundo, gente. Uhum. É muito trabalho que tem por trás. E aí, por isso eu tinha uma pergunta. Me veio agora também, assim, falando contigo, me veio... Tentar fazer uma construção mental aqui para ela sair bem. O esporte, de certa forma, ele te traz muita consciência de disciplina e método. Uhum. Imagino eu. Sim. Talvez não tenha tanto espaço para criatividade. Ele tem mais de tu te entender. Sim. Engenharia eu acho também, né? Sim. Engenharia eu acho que também entra muito nesse lado. E aí tu entra no modo de ajudar ele no financeiro, entre aspas, óbvio que muito mais coisas. Ou na operação, que também, se tu parar para pensar... É mais uma ciência de execução dentro de normas e tal. Sim. Só que tu e o Joel, vou pegar vocês dois, mas eu sei que tem muitas pessoas super inteligentes e disponíveis no time de vocês.
conduzem uma das empresas que, para mim, um dos negócios, ou N negócios hoje, mais ágeis que eu conheço. Uhum. Porque as pessoas não enxergam, mas toda semana tem uma novidade. Tem um produto diferente, tem um movimento, não se faz barulho, porque é natural isso do business. Ou seja, é assim. E não deixa de ser organizado. Como é que foi pra ti isso? Ou isso já vinha em ti? Do tipo, o Flávio que fala, né? A estabilidade não existe, né? Literalmente, não existe a estabilidade. Tipo, a empresa vai ser assim, por 11 meses vão vender desse jeito toda semana. Não, esquece, né? Sim. E funciona. Funciona. E é engraçado que você vai falando, né? Vai vendo um filme assim na cabeça. Lembra quando você falou da história do bolo? Lembro. Eu posso trazer ela nessa resposta, assim. Quando a gente decidiu casar, eu e o Joel, eu era engenheira, eu já estava trabalhando. E ele falou, bom, então, o que a gente vai fazer? Não dá para eu sair daqui de Santos. Ele morava em Santos. Não dá para eu sair de Santos. Como a gente vai fazer isso? Eu falei, Joel, eu tô disposta a ir. Eu quero estar junto com você. É a minha decisão. A gente chegou a essa decisão junto. A gente se vê daqui a 5, 10 anos juntos. Então, eu vou fazer o máximo agora. E ali eu pedi demissão também e falei, se precisar eu faço bolo. Então, engenheira formada, 2 engenharias, já, né, com uma história ali para contar. E eu falei, se precisar eu largo tudo e vou fazer bolo. Por quê? Porque, primeiro, que é um hobby. Eu amo cozinhar. Segundo, que, poxa, eu acredito que se você faz uma coisa bem feita, se você tá ali com todo o seu empenho, com toda a parte, né, técnica e prática ao mesmo tempo, não tem como dar errado, sabe? Eu acredito, assim, piamente nisso, Bush, piamente. Então, quando eu falo eu largo e vou fazer bolo, é a mesma questão da adaptabilidade, que é uma coisa que eu já venho desde quando eu tenho, né? Se você olhar, quando eu saí de casa, que eu fui morar sozinha, que eu fiz uma viagem internacional sozinha, porque meus pais só tinham condição de pagar para mim e não tinham para o meu técnico. Quando eu decido fazer outra engenharia, tudo isso me mostra que eu sou uma pessoa adaptável. Então, dentro do business hoje, o Joel é o criativo. O Joel, ele tem o timing das mudanças de mercado. Então, ele fala, eu aceito. Tem discussão? Tem discussão pro business, Lógico, né? Mas uma vez que a gente fala, é isso que a gente vai seguir, a decisão dele, o pensamento dele é exatamente o meu pensamento. E vamos fazer isso acontecer. Então, eu venho pro operacional e falo, a partir de agora é assim. Ah, mas... Daí vem um funcionário. Sim. Ah, mas antes era diferente. Mudou. Tamo certo, tamo alinhado, mudou, agora é dessa outra forma. Vamos treinar nova forma, vamos fazer o que tem que fazer e vamos entregar resultado no novo Sim, movimento. As pessoas foram educadas numa sociedade de que sempre foi assim, funcionou, exato, por que vão mudar, né? Exato. O time que tá ganhando não se mexe. Exato. Né? Então, a adaptabilidade da minha vida me faz ter muito molejo aqui, entendeu? Eu consigo entender o Joel e trazer para o operacional. Então, quando você diz que a gente chuta e o outro sabe que vai pegar a bola, é muito por isso. Porque da mesma forma que eu, de vez em quando agora, né, mãe de 3, falo, Joel, não dá para ir. Vai lá e vai na reunião. E você vai ter que fazer esses pontos aqui. Ele toca. Porque a gente confia um no outro. A gente sabe que a empresa precisa e necessita dessa adaptabilidade. Tu acha que um dos pilares de sucesso da empresa de vocês ou da sociedade de vocês tem muito a ver, além da confiança, obviamente, que se tem, mas da transparência de hora de discutir, depois que se discutiu, a gente está junto? Porque eu vejo muita gente que às vezes concorda para parar de discordar, sim, mas depois não é sólido, né? Sim. Ou então, assim, eu concordei, aí quando dá errado, fala, mas eu avisei. Não, isso, sim. Entendi. Com certeza, na nossa sociedade tem muito esse momento assim, poxa, a gente vai discordar ao máximo. Eu vou defender o meu ponto de vista até o final. Ele vai defender o ponto de vista dele até o final. Mas uma vez que a gente sentou e falou, vai ser isso, até mescla, porque a gente já não sabe de quem que foi a ideia ou de como que surgiu a solução. Mas, assim, é dos dois. A gente é aquilo ali, ponto final, e vamos defender aquilo ali, porque é o que tem que ser feito. Eu tava fazendo um pensamento mais amplo aqui, né? Quando a gente vai ter relacionamento com uma pessoa, tipo, vou namorar, vou noivar, vou casar, ou vou fazer um negócio, abrir um negócio com alguém, ou eu vou comprar algo que tem associação direta com uma personalidade, com uma pessoa, os valores, eles deveriam ser a base de tudo, né?
conhecer os valores das pessoas. E eu vejo uma sociedade hoje cada vez mais oca sobre isso, né? Eu acho que a gente está muito na casca, né? Tá indo muito, tipo, julgando revista pela capa. E tu tá trazendo assuntos tão profundos, porque a base de tudo é tudo tão simples, mas não é fácil. É simples sem ser simplista, né? É simples, mas quando você vai ver... É simples de entender, mas não é fácil de fazer. Porque eu fico pensando, tanta gente que compra promessas erradas no mercado porque não viu os valores de quem. Valor é valor, valor não se mente. Pessoas que não se relacionam com gente que não é errada, ou buscam fazer sociedade com pessoas que não sabem nem como pensam. E talvez um dos grandes outputs que está saindo da minha cabeça aqui, como um lado que as pessoas pouco olham, são valores. A gente fala muito de negócio vinculado que o sucesso tem a ver com a oferta, tem a ver com o posicionamento. Não, cara. Tipo, pessoas precisam de pessoas, né? Pegar o exemplo da empresa de vocês nesse sentido, né? Lalas, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa eu tinha anotado aqui, que para mim eu acho que é basilar aqui. Eu sou um cara que se eu não tirar um tempo para beber da água que eu gostaria de beber, tipo, meu caso é conhecimento, e eu não me motivo. Eu me motivo vendo transformação de pessoas, eu me motivo, obviamente, vendo o negócio dando certo. A minha vida inteira foi assim. Mas eu me motivo sabendo que eu estou me transformando. E eu vejo em ti e no Joel uma associação muito disso. Mas eu queria saber da Lalas, né? Tu sente isso? Sim. Porque tem a ver com a tua história, né? Pessoas que normalmente precisam se motivar pela transformação, porque conhecimento é transformação, né? São pessoas que naturalmente elas precisam estar bebendo água nova. Isso não quer dizer mudar valores, porque quando a gente fala isso, as pessoas associam, não, ele vai sair da empresa. Não tem nada a ver. A gente precisa encarar fatores de transformação novos. Como é que tu te enxerga nisso hoje? Porque hoje tu tá no papel agora de um desafio absurdo, né? Porque, desculpa, assim, 3 filhos é uma tarefa importante na educação. Né? A presença, isso para mim é uma das coisas mais fantásticas. E, ao mesmo tempo, teu negócio acontecendo. Tu tá lá arduamente... Se não tá no operacional, tá na gestão, tá no conselho, tá tão ativos. Mas tem que estar bebendo a tua água. Sim. Tu sente essa necessidade? Sinto. Até 2018, então, janeiro de 2018, fiquei um mês também, tipo assim, um mês estudando. E isso sempre foi base no nosso relacionamento. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava estudando, a mesma coisa, Joel. A gente até tinha um calendário que era assim, 3 finais de semana, ok. E fazer algum curso. A gente morava em Santos na época, então, 3 finais de semana, ok. A gente sempre quis estar junto, então, às vezes, eu estava fazendo curso, o Joel vinha, e à noite a gente saía para jantar, para conhecer algum lugar, e durante o dia estava no curso, ou ele estava no curso e à noite a gente se via, mas sempre um era só nosso, e 3 era para fazer networking, para estudar, para aprender. E o meu último curso, fiquei um mês em Los Angeles, fazendo uma parte do meu MBA, então eu fiz um módulo lá, e logo depois disso veio a questão de sair da empresa, começar a empreender, engravidar e pandemia, e estamos aí com 3 filhos. Então, assim, de curso, assim, 100% Larissa, foi em 2018, mas não quer dizer que eu não pude ir. Mas eu tô sempre aqui no online. Sempre buscando, claro. Eu gosto muito, assim, diferente do Joel, né, que a gente sabe bem, o Joel gosta muito de livro. Eu gosto muito de artigo. Por que eu gosto de artigo? Porque eu gosto de pegar um assunto, ir lá, ver o melhor que tem, estudar aquilo ali, pra mim, ok, entendeu? Tipo assim, eu entendi, eu entendo rápido. Então, eu vou ali no artigo, às vezes tem 20 páginas, às vezes tem 20 páginas, mas às vezes é, 5 páginas que é só aquilo que eu quero. Então, eu gosto do artigo, sabe? E é engraçado que... Relacionando com o Joel, a gente entendeu, né, que as pessoas aprendem de diversas formas. Você precisa achar a forma que você melhor se adapta, né? E tudo bem, não quer dizer que, poxa, então para mostrar que eu sou inteligente eu tenho que ficar lendo livro. Não, eu não gosto, eu vou procurar. O que não pode é não fazer nada. Então, eu leio muitos artigos. Ano passado, a gente, né, no final de gravidez ali, a gente foi também para a Europa para estudar. Então, a gente está sempre buscando coisas novas. A gente está sempre, mesmo na maternidade, né? Acho que abrir um pouco a mão do desenvolvimento Larissa pelos filhos.
acho que é inevitável isso, até porque o meu mais velho tem 3 anos, o meu mais novo tem 3 meses, mas não quer dizer que dentro do meu ambiente hoje eu não possa estar buscando. E isso sim reflete diretamente nos resultados, porque as coisas não são dinâmicas, né? A gente está num mundo que as coisas mudam muito rápido, que existe sempre uma ferramenta que você precisa conhecer, que alguém que saiba mais daquilo, né, do que você sabe. E eu sempre estou buscando o estudo, ou eu sempre estou buscando quem pode me ajudar com aquilo, sabe? E é uma forma de estar sempre evoluindo, de estar sempre se transformando, de estar sempre realmente olhando e falar, poxa, eu sou uma pessoa melhor do que ontem. Eu sou uma pessoa melhor do que há um mês atrás. A minha reação hoje me mostra que eu tô melhor, que eu consigo ter mais empatia, que eu consigo ter os meus valores, né, pautados aqui, que eu não tô me machucando por alguém, sabe? Que eu não tô fazendo alguma coisa que eu não concorde pra agradar alguém ou pra me caber naquele mundinho, sabe? Eu tô sendo eu mesma, eu tô sendo verdadeira. É tão legal escutar isso. E Ver isso, né? exato. E isso vem de desenvolvimento, sabe? E quanto mais você olha pra dentro e se desenvolve, mais você vê que você precisa se desenvolver. Exato. Mais você vê. É muito legal. Eu já tô olhando o horário aqui, já tá... Tá sendo demais, né? Demais. Eu podia ficar, Eu gente... aproveito aqui, ó, pra falar, pessoas, né? O pessoal que tá escutando, que tá vendo, não sei aí como é que vai ser distribuído, mas... YouTube e Spotify. Segue o Bush, dá o like, compartilha. Eu não pedi nada Manda disso. pra alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque acho que tá sendo tão enriquecedor essa conversa, né? Porque se você olhar... Cada pessoa que tem hoje, que tá nos ouvindo, olhar... Poxa, olha pra trás, olha as coisas boas que você já fez, sabe? Você não tá competindo com ninguém. Uhum. Sabe o que é a beleza da vida? Eu tô te escutando. É a nossa caminhada, né? Parece que isso... Bem, esse é um podcast que é para trocar ideias, né? E muitos estão aqui escutando, não me acompanhava antes, acompanhando agora. Muitos podem ter vindo por causa de ti e o ecossistema de vocês. Mas para mim a essência é disso. E eu acho que eu não tinha como ter tido a melhor decisão de te convidar, não só pelo carinho, mas também pela sabedoria que a gente tá falando aqui. Porque meio que as coisas começam a fazer mais sentido até para mim, sabe? Te escutando, vendo, olhando para trás, eu até fico me emocionando, pensando, porque eu fico pensando assim, o que a gente é? A gente tá aqui para transformar, para fazer o bem, para ajudar as pessoas e mostrar para elas que, cara, não tem certo e errado, tem que tu ser um pouquinho melhor que ontem. Sim. E Lalas, eu, no final, como eu comentei no início, no final do podcast, eu sempre quero entregar uma obra pro convidado ou convidada. E para mim a obra tem que fazer sentido com a pessoa. E tu acredita que eu demorei segundos para decidir? Tô te falando sério, Que legal. de verdade. Tem uma dedicatória, se tu quiser ler, tu lê. Se não quiser, não precisa. Mas por que eu escolhi esse livro? Queria te dizer. Porque raras pessoas nessa nossa sociedade, elas conseguiram brilhar tanto quanto as pessoas que ela fez brilhar. É muito difícil. Desculpa, é muito foda ser esposa do Jojo. É muito foda. É foda mesmo. E é muito foda ser marido da Lalas. De verdade. É visível. Então eu queria que tu levasse muito dentro de ti, assim, um orgulho muito grande de tudo que vocês construíram, dos valores dos teus pais estarem contigo, dos pequenos, sabe? Porque isso tem que servir de exemplo. A gente precisa de exemplos assim, né? Então eu vou te passar, vou tirar tô ansiosa, a curiosidade. hein? O pessoal que tá no Tô Spotify, ansiosa. eu tô passando uma caixa com um livro e a Lalas vai abrir para ver o livro. Qual livro é? Meu, como você pode acertar tanto? É o livro da Michelle Obama, né? Nossa. Que para mim a Michelle Obama é uma personalidade que se tornou tão relevante Sim. quanto quem ela ajudou a se tornar, né? Nossa, então muito... tá aí. Eu fico muito feliz porque, né, ganhar um presente de uma pessoa tão maravilhosa como ela, que eu já sigo, que eu acompanho, que eu sei que também as pessoas, né, que conhecem superficialmente acham que ela é uma pessoa, quando você vai... né, eu não tô nem dizendo que eu conheço profundamente, eu conheço um pouco mais porque eu já fui atrás da história dela. Você vê assim, meu, ela é muito maravilhosa. E receber esse livro me faz ver que, poxa, eu também sou maravilhosa, sabe? Então, sim, com certeza. Como diz o Joel, a musa dos verões, como ele fala, né? Muito obrigada, Lalas, obrigado de coração, tá? Eu sou muito grato por tudo que vocês já me ajudaram. E sou muito grato até pessoas como vocês, principalmente tu, no caso aqui, ajudando tanta gente. Né? Olha pra trás quantas vidas, quantas pessoas passaram. E tu continua sendo simples, continua tendo esse valor pros pais, sabe? Eu acho que é uma coisa bem legal.
Então, queria te agradecer. Eu agradeço. Eu não sou, né, de vir, de me expor muito. Não é o lado que eu quero aflorar hoje, porque dentro das prioridades ali, né, a gente tem a empresa, eu tenho os meus filhos, eu tenho a família, né, meus pais, minha irmã, meus irmãos. Eu tenho a Lalas, que também precisam, né, tá suprida, Exato. né, de conhecimento, de transformação. Então, hoje eu ainda não consigo, né, me doar tanto assim como o Joel, né, para ajudar os outros, mas eu sei que diretamente eu estou ajudando muitas pessoas e é muito gratificante, assim, hoje tenho 35 anos e eu postar coisas, né, na internet, coloco ali o meu dia a dia e tem pessoas que me acompanham desde lá de trás, sabe, dos meus amigos de infância, das pessoas que eram próximas da natação e falar, meu, você sempre foi assim. E é legal isso, porque foi o que você falou, é a essência, sabe? Poxa, a minha essência tá lá. Então, esses dias eu recebi de uma amigona minha, assim, nossa, ela me chamava de mamusca na época. Ela falava, legal. você deve ser muito boa, mãe, porque você já era pra gente. Então, casos de... Eu morava numa república e eu ter que mudar de república porque ia vir uma menina muito boa que ela tinha 14 anos. E o meu técnico falou, olha, você precisa morar com ela, porque assim, a gente confia em você. E aí eu saí da república que tinha outras pessoas da minha idade, que era, poxa, muito mais legal pra ir cuidar de uma pessoa, sabe? Poxa, eu tinha responsabilidade. Eu falava com o pai e com a mãe dela direto, assim, sabe? Loucura, eu não sabia disso. E é muito louco, porque eu olho e falo, poxa, o que eu era lá, eu sou hoje. Que bom, sabe? Porque a essência não mudou, eu sou essa pessoa, sabe? É muito legal tu poder fazer um podcast com a pessoa que tu, a gente falar o que falar e saber que podem as pessoas não concordar com os nossos pensamentos, mas ninguém vai dizer que a gente mudou como essência. É tão legal isso, né? Exato. E eu acho que tem tudo a ver com o novo podcast, né? Isso aí. Acho que tem tudo a ver aí com o novo momento. E eu agradeço muito pelo convite. Me sinto realmente honrada, porque você é uma pessoa que eu admiro. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Deixa aqui as melhores partes. Então, aí fica o convite, pessoal, seguir o canal, seja no Spotify, botar 5 estrelas ou aqui no YouTube. E, gente, obrigado de verdade, tá? Obrigado de verdade por vocês estarem por aqui. Conhecer, assim, provavelmente você conheceu antes a Lalas até do que eu, né? Mas, fundamentalmente, eu queria que você levasse a essência do que a gente quis falar aqui. Lalas, obrigado de novo, tá? Obrigada a você. Obrigada. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau.